Bom dia a todos. É um prazer estar de volta nesta igreja. Faz pelo menos 15 anos que eu estou fora de Belém e eu recordo que da última vez que eu estive nesta igreja, essa escola não estava pelo menos como ela está. E é bom rever alguns rostos conhecidos. Ainda há pouco encontrei com a minha... não, porque professor, nós sempre mantemos um respeito. Minha professora de português, professora Célia, ela disse: você me deu muito trabalho. E dei mesmo. E não foi apenas para ela. E ali no fundo está, eu consegui transmitir meus genes para meu filho e agora há dois que dão trabalho. Eu e ele. Mas para a sorte da professora Célia, ela já está aposentada. Irmãos, como o irmão nos contou ainda há pouco, era para estarmos aqui com o quarteto, mas a palavra está garantida. Espero que Deus fale conosco nesta manhã. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, ou melhor, livro de Jó, capítulo de número 1. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Jó. Daqui a alguns minutos nós vamos rever ou ver algumas coisas importantes para nós do que diz este livro. Aliás, neste exato momento, nestes dias, melhor dizendo, eu estou numa série de estudos na Igreja do Marco II, no livro de Jó, um dos livros mais fantásticos da Bíblia, um dos livros mais sublimes que está dentro da Bíblia. O título do sermão desta manhã, A Incerteza da Fé. Parece ser um paradoxo, porque quando se fala em fé, nos vem à mente a ideia de convicção, de certeza. E um sermão cujo título é A Incerteza da Fé soa como algo contraditório. Eu espero que no final da mensagem você entenda o porquê deste sermão. Me permitam introduzir esta mensagem contando uma breve experiência. Ano de 2014, ou melhor, 2004, eu estava na cidade de Santa Inês, no Maranhão. Era o meu primeiro ano do curso de teologia no NASP e eu sou adventista de berço. E eu cresci ouvindo histórias magníficas de colportores. O anjo que ajudou o colportor a vender, o anjo que pregou o evangelho juntamente com o colportor que fez milagres. E aquelas histórias me fascinavam. E como um candidato ao ministério pastoral, eu sabia que devia passar pela experiência de colportagem. E em 2014, no NASP, eu fiz um trato com Deus. Um pacto, uma aliança com Deus. Senhor Deus, eu tenho desejo de colportar e experimentar, ter essa experiência. Mas eu não sei onde. O Brasil é muito grande. Então, Senhor Jesus, a primeira pessoa que me convidar para colportar com essa, eu irei. Não me interessa se é no extremo norte, no Oiapoque, ou no extremo sul, no Chuí. A primeira pessoa que me convidar para colportar naquela cidade, eu irei. E era uma oração feita, uma oração que apenas Deus e eu sabíamos. Somente eu e Deus sabíamos desta oração. Eu não havia comentado isso com ninguém. Uma semana depois desta oração, uma semana, e um mês antes da semana de colportagem no NASP, eu recebi um convite para colportar. Na minha mente, na minha expectativa, era a resposta de Deus. Deus respondeu a minha oração. E a cidade escolhida para colportar era Santa Inês, no Maranhão. Uma cidade de mais ou menos, na época, uns 80 mil habitantes, entre duas BRs, inclusive a nossa, 316. Era uma cidade excelente para colportar com palestras em empresas como eu faria. E na nossa expectativa, eu comportaria apenas sozinho, mas o líder de colportagem me colocou ao lado de uma pessoa que era tão inexperiente quanto eu. Mas para que se preocupar? Deus está no comando. Deus respondeu a minha oração, eu orei com fé. Tudo vai dar certo. Essa era a nossa expectativa. Depois de alguns dias de trabalho na cidade, chegamos àquela situação que vendíamos o café da manhã para comprar o almoço, vendíamos o almoço para comprar o jantar. E perguntas vinham à mente. Por quê?
Se Deus me trouxe para cá, se Deus respondeu a minha oração, afinal eu orei com fé, por que as coisas não estão fluindo? Por que as coisas não têm dado certo? E com um pouco de dinheiro que ainda nos faltava, eu fui conversar com alguns membros da igreja. Aliás, eu estava hospedado numa escola ao lado da igreja, na escola de Santo Inês. E um dos anciãos nos orientou: por que vocês não falam com o prefeito? Ele acabou de ser reeleito. Quem sabe ele não dá pelo menos uma ajuda de custo para vocês, para cobrir as despesas de campanha? E aquilo pareceu vindo de Deus para mim, uma ótima ideia. Mas meu amigo e eu dissemos: nós vamos conversar com o prefeito, mas antes nós vamos orar com fé. Ajoelhamos, oramos, haviam nos alertado de que era difícil ter acesso ao prefeito, mas estávamos com fé. Oramos e fomos. Ao chegar na prefeitura, conversamos com a chefe de gabinete, a secretária do prefeito. Uns 10, 15 minutos depois, ela disse: Elton, aguarde só mais um instante que o prefeito vai atender vocês. Eu dei uma cutucada no meu amigo e disse: você está vendo quando nós oramos com fé, como Deus responde às nossas orações? Me lembre de no final do sermão terminar essa história. Ela vai nos ensinar algumas lições. Essa minha experiência em Santo Inês me fez correr a Bíblia em busca de respostas. O que é fé? O que é a fé? E ao estudar a Bíblia para descobrir o que ela nos diz acerca do que a fé é, nós descobrimos, em primeiro lugar, o que a fé não é. E quando nós queremos definir algo, saber o que este algo não é um bom começo. E afinal de contas, o que a fé não é? Eu quero falar de 3 itens do que a fé não é, e que talvez muitos possam pensar ser fé segundo os parâmetros bíblicos. Em primeiro lugar, a fé não é uma emoção. É muito comum nós ouvirmos e percebermos por aí as pessoas dizerem e falarem: eu sinto fé. E é muito comum as pessoas associarem a sua fé aos seus próprios sentimentos. Mas me permitam ir um pouco mais além. Nossos sentimentos são dinâmicos. Nossos sentimentos são volúveis, voláteis. Eles mudam conforme as circunstâncias. Há circunstâncias que nos demandam tristeza. Há circunstâncias que nos demandam alegria. É raro ver alguém feliz, alegre, comemorar um velório. Da mesma forma, é raro alguém chorar numa festa de aniversário. Nossos sentimentos mudam conforme as circunstâncias. E é para isso que servem os sentimentos. Associarmos a fé a um sentimento é fazer da fé algo tão inconstante, tão volátil, quanto os sentimentos. É perigoso nós pensarmos na fé como algo que se sente. Porque há dias em que acordamos bem e há dias em que nós acordamos mal. É perigoso pensar na fé como um mero sentimento. Segunda coisa, a fé também não é necessariamente um conhecimento. Eu já vi pessoas dizerem por aí, numa tentativa de explicarem o que é a fé, dizerem o seguinte: você precisa ter fé para, ao apertar no interruptor, crer que a luz vai acender. Você precisa ter fé para, ao girar a ignição, a chave na ignição do carro, crer que o carro ligará. Amigos, irmãos, se isto for fé, eu diria que é uma das fés mais convenientes e simplórias que se pode pensar. Por quê? Porque nós conhecemos os mecanismos, nós sabemos como estas coisas funcionam. E é justamente porque conhecemos e sabemos como estas coisas funcionam que elas não demandam de nós a capacidade de crer, de exercer fé. E daqui nós já conseguimos inferir de como a fé pode muitas vezes não ser uma certeza completa das coisas. Daí o título do sermão ser a incerteza da fé. E por fim, o que a fé não é? Para muitos humanistas, ateus, agnósticos, a fé é uma coisa irracional. É crer no inexplicável.
É crer naquilo que é ilógico, é crer naquilo que é incapaz de ser compreendido pela mente humana. Para muitos a fé é isso. Mas não é essa fé que a Bíblia nos apresenta. A fé bíblica não é irracional. Muito pelo contrário. A fé bíblica é extremamente racional. A fé é uma espécie de extensão da razão. Onde a razão não consegue chegar, é necessário a fé. Mas crer em coisas que muitas vezes nós não conseguimos explicar não significa que tais coisas não tenham explicações. Significa apenas que nós não conseguimos explicá-las. Eu diria que a fé bíblica é, além de racional, prudente. Porque crer em alguém que sabe de todas as coisas, ainda que nós não consigamos explicar todas as coisas, não é irracionalidade. Mas além de racionalidade, é prudência. É sensatez. Essas três coisas não são fés, pelo menos como a Bíblia apresenta. Me permitam falar de 5 tipos de fés para vocês. Fés que todos nós exercemos, fés que todos nós temos, mas não são fés, ou não é a fé que a Bíblia espera que você e eu tenhamos a fim de que obtenhamos a salvação. Aquela fé do qual nós falamos, o justo viverá pela fé. Eu quero falar de 5 tipos de fés antes de nós abrirmos a Bíblia e entendermos alguns pontos acerca da fé a partir do livro de Jó. Em primeiro lugar, existe uma fé chamada fé ritualística. Eu criei esse nome. O que seria essa fé? É uma fé baseada no rito, no ritual. E estes ritos podem ser religiosos ou ritos seculares, ritos não religiosos. Me permitam exemplificar. Vocês conhecem pessoas que na virada do ano fazem questão de se vestir de branco? Por quê? Por que este rito? Por que este ritual? Há uma crença por detrás. Conhecem pessoas que na virada do ano pulam as ondas do mar? Pessoas que costumam colocar sal atrás da porta? Vocês conhecem esse tipo de gente? Tomar banho de sal, dizem por aí, para espantar os maus olhados. É um tipo de crença baseada no ritual. É um tipo de crença baseado no rito, num costume. Eu lembro certa vez que eu estava na cidade de Curitiba, eu estava panfletando para um evento evangelístico, e eu encontrei uma senhora com um pequeno graveto em sua mão, fuçando um formigueiro. E aquilo me chamou a atenção. Você procura algo, senhora? Não estou procurando nada, não. É apenas, eu quero estender a minha roupa no varal e não está fazendo sol neste momento. E eu até hoje tento entender a relação entre o formigueiro e o clima. Mas o fato é que naquele dia passou a fazer sol depois daquilo. Amigos, esse é o tipo de crença, de fé, baseado no rito. Mas isso não acontece apenas fora da igreja. No mundo religioso o mesmo acontece. Há pessoas que pensam porque não faltam nenhum culto, vêm todas as cerimônias da igreja, participam de todos os ritos, de todas as cerimônias litúrgicas da igreja. Elas podem imaginar que isso é automaticamente fé, pelo menos a fé que a Bíblia exige de nós para obter a salvação. Essa não é a fé. Eu não quero dizer que nós não devamos praticar dos ritos, pelo contrário, devemos. Eu apenas falo que a crença por detrás dessa prática não é a fé que a Bíblia exige de mim, nem de você. E aqui eu leio um pensamento de um grande escritor, C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, falando desse tipo de fé ritualística: você não se torna um cristão simplesmente por estar sentado num banco da igreja, por vir participar de um ritual. Da mesma forma que você não se torna um carro por estar sentado numa garagem. O simples fato de participarmos de um rito, de uma cerimônia religiosa, não é necessariamente a fé que nos salva. Não é essa fé necessária que Deus pede de nós para que sejamos justificados por Ele. Judeus antigos praticavam ritos muito melhores do que qualquer um de nós. Muitos. E até hoje muitos ainda praticam. Participam de todos os ritos. Mas muitos desses não têm a fé
que a Bíblia exige ou espera que tenhamos para que sejamos salvos e justificados por Cristo. Há um segundo tipo de fé. Eu vou chamar de fé nas autoridades. Essas autoridades podem ser religiosas ou não religiosas. O que é esse tipo de fé? É a crença em alguém porque alguém é uma autoridade no assunto. Querem ver um exemplo? Quantos aqui já usaram o serviço do SUS? Eu já usei. E dizem que a palavra SUS significa seu último suspiro. Eu não sei. Mas você já deve ter presenciado ou visto essa cena. Você marca uma consulta, espera meses. Meses. E você chega com um especialista, um médico, uma autoridade no assunto. Ele passa 5 minutos conversando com você, às vezes não lhe dá atenção, lhe dá uma receita e diga, faça isso que tudo na sua vida vai estar legal. E muitos saem acreditando que tudo estará legal. Eu não quero dizer que os médicos não devem ser respeitados. Devem, porque são autoridades no assunto. Eu quero ressaltar a sua crença. A crença em alguém porque alguém é uma autoridade. Na igreja a mesma coisa acontece. Quantos não têm as suas vidas pautadas pelo que dizem seus líderes religiosos? Seus gurus, seus bispos, seus apóstolos, seus pastores. Na Bíblia, a fé não está baseada em autoridade humana. A fé que a Bíblia espera de mim e de você está baseada na autoridade divina. Pastores são falíveis. Líderes religiosos são falhos e imperfeitos. É arriscado demais colocar a direção de nossa vida sobre estas pessoas. É mais prudente que a autoridade sobre a qual baseamos, sobre a qual estamos levando nossa vida, seja autoridade divina e não autoridade humana. Terceiro tipo de fé. E essa eu quero gastar alguns minutos a mais para lhe explicar, porque pode gerar uma pequena confusão. Fé na oração. Mas, pastor, nós não temos que ter fé na oração? Sim, temos que ter. Mas me permitam explicar uma nuance dessa fé, para a qual muitos não percebem alguns de seus desvios. E quando eu falo em oração, eu posso falar da oração que nós fazemos em prol de nós mesmos ou da oração que nós fazemos em prol dos outros, a oração intercessora. Muitos de nós temos uma visão um tanto quanto utilitarista da oração. Às vezes fazemos da oração uma espécie de amuleto da sorte. Como católicos usam um terço, muitos de nós fazemos da oração uma espécie de terço. Me permitam dar um exemplo para ilustrar o conceito? Onde estão os jovens dessa igreja aqui? Vocês ainda participam de hora social? Eu sou da época que nós fazíamos horas sociais. Hoje os jovens gostam de sair no sábado à noite, ver um filme, que legal. E alguém está na casa de alguém vendo um filme. E a outra dá uma brilhante ideia. Vamos comer uma pizza? Ótimo, que ideia maravilhosa. Qual o sabor? Pega uma de 4 queijos, com borda recheada com cheddar. Não é assim? Chega a pizza. Aquela pizza suculenta na mesa. Hein? E alguém tem a brilhante ideia. Opa, antes de comer nós vamos orar. E me permitam ilustrar. Digam se não é assim. Senhor Deus, abençoe este alimento. Em teu nome, amém. Não já viram esse tipo de oração? Me permitam fazer uma seguinte pergunta. Qual a chance dessa oração ser atendida? Qual a chance da pizza nos fazer bem? E veja, eu como pizza. Mas qual a chance dessa oração ser atendida? Nenhuma! Nós fazemos essa oração porque muitos podem achar que a oração tem um poder místico de transformar pizzas de 4 queijos em pizza de soja, talvez. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Isso é fazer da oração uma espécie de amuleto da sorte. Esse não é o foco da oração. É esse tipo de fé na oração que desvia o foco da própria oração. O que é oração? A irmã White nos dá uma das maiores definições de oração, quando ela diz, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo.
Não que lhe seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, porque Deus já nos conhece. Então por que abrir o coração? Para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos até Ele. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 93. Ou, em outras palavras, nós devemos orar sempre. Não até que Deus nos ouça, mas até que nós possamos ouvir a voz de Deus. Nada estará fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora do alcance da vontade de Deus. É esse tipo de oração que muitos de nós fazemos e não nos damos conta. E era o tipo de conselho que eu ouvia. Você não está vendendo bem na comportagem, é porque você não está orando com fé. Ore com fé que as coisas acontecem. A oração não faz de Deus um gênio da lâmpada, que aparece para nos atender e nos pedir e nos dizer quais são os seus desejos que eu quero lhe atender. Embora muitas vezes ao orarmos Deus nos atenda, mas é importante que tenhamos a correta compreensão do que é oração. Quarto tipo de fé, eu vou chamar de a fé bibliolátrica. Um neologismo. Palavra que eu criei para ilustrar um conceito. Muitos têm uma visão de que a Bíblia é fisicamente santa ou misticamente eficaz. Já viram aquela discussão? Qual a posição da Bíblia? Eu já vi irmãos se digladiarem dizendo a Bíblia é um livro muito importante. Ela é a base de todos os livros, ela deve estar abaixo dos outros. Mas há irmãos que argumentam, mas a Bíblia é o maior dos livros, ela deve estar no topo, ela tem que estar sobre todos os outros livros. Eu já vi igrejas e irmãos discutirem acerca da posição da Bíblia em relação a outros livros. Eu já vi cenas exorcistas em que pastores batiam com a Bíblia na cabeça dos possessos a fim de que eles voltassem ao normal. Não faz muito tempo eu vi um vídeo no YouTube de um pastor que arrancava as páginas da Bíblia, comia e mastigava. E argumentava dizendo, a Bíblia diz que nós devemos nem só do pão, mas de toda a palavra. Esse é o tipo de pensamento que faz da Bíblia fisicamente santa. Nós temos sim que ter respeito pelo livro, mas o diferencial da Bíblia não é o seu material, não é a sua matéria, não é a sua capa de couro, não são suas letras vermelhas. Não é isso o diferencial da Bíblia. O diferencial da Bíblia é o poder de sua mensagem. O Salmo 23 escrito no outdoor tem o mesmo poder do Salmo 23 escrito na sua palavra, porque a palavra de Deus não está restrita à matéria. A Bíblia do celular, daqui a pouco eu foco nesse assunto, tem o mesmo poder que a Bíblia de couro. Tem o mesmo poder, porque o poder da palavra não está na matéria. Na Idade Média não havia, antes da imprensa, a Bíblia existia em rolos. Ela tinha menos poder, porque o poder está na mensagem. O poder está no Espírito Santo atuando em você e em mim, a fim de entendê-la. E, acima de tudo, praticá-la e compartilhá-la. Alguns pensam na Bíblia como algo místico. Vocês já entraram em algumas casas em que a Bíblia está aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, empoeirada. Meses, anos lá sem ninguém tocar. Mas alguns a colocam como um mero objeto de decoração, outros como uma espécie de amuleto. Aqui estamos protegidos porque a Bíblia está aberta. Não é este o poder da Bíblia. Não é este o poder da palavra. Eu costumo dizer que sem Deus a Bíblia é até perigosa. Em nome da Bíblia, muitos queriam manter a escravidão. Em nome da Bíblia, muitos queriam acabar com supostas bruxas. Usaram a Bíblia para isso. Usaram a Bíblia. É perigoso nós abrirmos a Bíblia quando não estivermos sendo guiados pelo mesmo autor, pelo mesmo Espírito que inspirou homens a escrevê-la. O poder da Bíblia está na sua palavra, no poder inerente da mensagem que provém de Deus. Por fim, o último tipo de fé, eu vou chamar de a fé determinística. E é o tipo de fé que nós mais vemos por aí. É aquela fé meio matemática, onde 2 mais 2 sempre serão 4.
Esse tipo de fé pode fazer com que nós criemos falsas expectativas. E essas falsas expectativas geram grandes frustrações. É aquele tipo de fé que diz para si mesmo: se você crer, tudo o que você crer acontecerá. Em outras palavras, é a fé na fé. É a fé de que a fé faz tudo. Essa é a fé determinística. Me permitam contar uma história. Alguns anos atrás eu estava em São Paulo, na casa da minha irmã, e ali eu conheci uma jovem que era amiga dela. Essa jovem era filha de pastor adventista, presidente de campo. Nasceu no lar adventista. O seu irmão é pastor, hoje no estado de Goiás. Atualmente essa jovem é uma agnóstica. Ela me contou um pouco de sua história. Fé determinística. Ela me contou um pouco de sua história. Nasceu na igreja. Uma jovem que fez tudo para a igreja. Dedicou a sua vida para a igreja. Fazia muitos anos bíblicos. Lia vários livros do Espírito de Profecia. Dedicou a vida. Clube de desbravadores. Assumia departamentos. Dedicou a sua vida. Filha de pastor exemplar. Mas por que você saiu da igreja? Ela contou uma história. Ela se namorou de um jovem. E ela orou com muita fé de que a relação dela com aquele jovem daria certo. Muita fé. Jejuou, orou, deu testemunho. Muita fé. O jovem se casou com outra. O resultado é que aquela grande expectativa se transformou numa grande frustração. O resultado foi que ela concluiu que Deus não existe. Por que esse tipo de postura? Porque é um tipo de fé baseada na própria fé. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Esse tipo de fé determinística é o tipo de fé que mais as pessoas alimentam por aí. Vejam, nós de fato temos que ter muita fé, muita crença. Mas nossa crença deve estar no objeto certo. O foco desta muita fé deve estar correto. Porque muita fé no objeto errado nos leva a essa grande frustração. Nos leva a essa grande frustração. A frustração é proporcional à expectativa que nós criamos. A nossa fé deve estar na vontade de Deus, não em nossas próprias expectativas, em nossos próprios desejos. É isso que você vê em Moisés quando recebeu o não de Deus, de Paulo, de Cristo e de muitos outros que oraram com muita fé, mas obtiveram de Deus um não como resposta. Então, afinal de contas, qual é a fé que nos salva? Livro de Jó. Sua Bíblia deve estar aberta nesse livro, eu imagino. Livro de Jó, capítulo de número 1. Qual o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Parabéns, vocês estão bem. Por quê? Agora vocês não sabem, né? Foi Moisés quem escreveu no deserto de Midian. Mas há uma boa razão pela qual o livro de Jó foi escrito na frente de Gênesis. Embora o Gênesis descreva uma história que anteceda o livro de Jó. Antes de nós lermos o livro de Jó, me permitam dar uma instrução que vai lhe ser útil para o resto da vida ao você estudar este livro. Quando nós nos deparamos com a história narrada no livro de Jó, a nossa perspectiva de leitura não é a perspectiva humana. A nossa perspectiva de leitura da história da vida de Jó é a perspectiva divina. Como assim? Simples. Quando você lê o livro de Jó, principalmente os 2 primeiros capítulos, você sabe por que Jó sofre. E você, já sabendo o final da história, você sabe que no final das contas, tudo dará certo. Que Jó será recompensado no final. Você olha para essa história não da perspectiva humana, mas da perspectiva de Deus. O livro foi escrito para que você se coloque no lugar de Deus. Para que você tente olhar para a história humana como Deus vê. Na história de Jó, quem não sabe de nada disso é quem? Jó.
e seus amigos e sua esposa. Quando nós enfrentamos situações difíceis na vida, nós estamos como Jó. Nós não sabemos muitas vezes os porquês e nem os paraquês de certas circunstâncias que enfrentamos na vida. Livro de Jó, capítulo 1, verso de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó não fazia parte da linhagem abraâmica. Mas vejam, um homem exemplar não estava presente daqueles que faziam parte do povo de Deus. Há muitos Jós aí fora. A Bíblia diz, sai dela, povo meu, e não sai dela e se torne povo meu. A maior parte do povo de Deus não está aqui, está lá fora. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Vejam essa descrição. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pergunta que eu quero lhes fazer. Jó merecia sofrer? Então por que sofreu? Você acabou de me dizer que Jó não merecia sofrer. Deus é justo? É ou não é? Eu vou fazer uma pergunta para instigar vocês. Vou brincar de agnóstico com vocês. É justo Deus injusto permitir um sofrimento injusto? Entenderam a pergunta? É justo um Deus justo permitir um sofrimento injusto? E agora? É justo ou não é um Deus justo permitir injustiças? São perguntas que muitos podem fazer para mexer com a sua fé. Venha comigo ao verso 6. O capítulo 1 descreve as riquezas e as bênçãos de Jó, por uma boa razão. A cena sai da terra e vai para o céu. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, quem foi entre eles? Quem são esses filhos de Deus? Muito provavelmente são anjos. Por quê? O verbo empregado para descrever a locomoção diz que eles vieram de um lugar e foram para outro lugar. Mas são anjos que provavelmente representavam Deus em outros mundos criados. Com evidência, quem vai entre eles? Que também é um anjo. E o que Satanás está fazendo no céu? Ele não foi expulso de lá? O que ele está fazendo onde Deus está? Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: é Deus quem provoca Satanás e não o contrário? É Deus quem instiga Satanás a provar a sua tese. E Deus pergunta: de onde você vem, Satanás? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A expressão no original hebraico quer dizer: eu vim do meu domínio. Eu vim do território que me pertence. O que Satanás estava fazendo no céu? É difícil falar isso, mas ele representava a você e a mim. Era nosso representante. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observar-te a meu servo Jó? É Deus quem está cutucando Satanás para comprovar as suas convicções e suas teses. A palavra observar-te no original hebraico quer dizer, não é meramente ver, é estudar, é analisar. É analisar a fim de descobrir coisas, é perceber. Você viu Jó, você sabe quem ele é. Por que Deus faz essa pergunta? Porque Satanás vai dizer o seguinte: a terra é o meu domínio. Ô Satanás, mas se a terra é o teu domínio, por que na terra que é o teu domínio, Jó serve a mim e não a ti? E Satanás vai apresentar a seguinte réplica. Deus vai dizer agora acerca de Jó: porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor. Essa é a pergunta-chave de todo o livro de Jó. Porventura Jó debalde teme a Deus? Essa é a pergunta que faz com que o livro tenha sentido. Porventura Jó debalde teme a Deus? O que é debalde? À toa, sem razão,
sem propósito, de graça, sem sentido. Não. Satanás está dizendo, Jó te serve por uma razão. Verso 10. Acaso não cercar-te com sebe? E o que é sebe? É cerca. O hebraico é pobre em advérbios. Ok? Uma língua pobre em advérbios. Eles repetem as palavras para dar ênfase. Acaso o Senhor não cercou com uma cerca? Não o protegeu? As obras das suas mãos? Abençoar-te. E vejam que coisa curiosa. Satanás reconhece que as bênçãos de Jó vêm de Deus. O irônico é os seres humanos não reconhecerem isso muitas vezes. Verso 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Você é Deus. E Satanás diz isso para você. Quem está olhando esse diálogo? Quem está contemplando a cena? Os filhos de Deus. Os anjos. Parem e pensem um pouco na alegação de Satanás. Ô Deus, Jó te serve, meus parabéns. Mas essa servidão não é justa. Por que não? Porque o Senhor compra a fidelidade de Jó. O Senhor dá tudo para ele. Ele não é verdadeiramente fiel, como o Senhor diz. E nem o Senhor é justo, porque o Senhor compra. Você é Deus. Você sabe que Jó é fiel. Quem é que não sabe? Os filhos de Deus. Os anjos. O que você faria? Vou repetir a pergunta que eu fiz ainda há pouco. É justo um Deus justo permitir uma situação injusta? Eu vou explicar essa situação aqui. Quantos aqui estão casados? Muito bem. O que você disse no dia do casamento para seu cônjuge? Na saúde, na riqueza, e alguns falaram pobreza com certa dubiedade. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Você disse, eu quero estar com você em qualquer circunstância. Como você reagiria se o seu cônjuge, e aliás isso é mais comum do que nós imaginamos, lhe abandonasse no momento de crise financeira? Como você se sentiria? Vocês estão entendendo o âmago da questão? Há uma aliança entre Deus e Jó. E Jó precisa agora salvar, entre aspas, a barra de Deus. Porque no céu, no céu, Satanás questionou a integridade de Deus e de quem? E de Jó. Vou contar uma outra história aqui. Essa é real, essa é verídica. Você vai entender o que eu quero dizer. Nós não nos conformamos com uma fidelidade parcial. Nós queremos que as pessoas nos amem incondicionalmente, na riqueza e na pobreza, pois Deus também quer o mesmo. Ano de 2014, você lembra desta cena com toda certeza. Mês de julho, eu não lembro a data. Cidade de Belo Horizonte, estádio do Mineirão. Você lembra? Ninguém vai esquecer disso. Ninguém. Pelo menos os que viram. Até os que não viram um dia vão lembrar e nunca mais esquecer. Alemanha 7, Brasil 1. Quantos gols você levou naquela partida? Quantos gols você fez naquele jogo? Nenhum. Quem fez o gol do Brasil foi o Oscar. Gol de honra. Mas me permitam lhe fazer a seguinte pergunta. Naquela situação, você, brasileiro, saiu vencedor ou saiu derrotado? Mas por que derrotado se você não estava lá? Por quê? Simples. Queiramos nós ou não. Queiramos nós ou não. Aqueles 11 jogadores nos representavam. Não adianta dizer, eles não me representam. Representam sim. Nós nos saímos derrotados, embora não tenhamos levado um gol. Eles nos representavam. É o que acontece no livro de Jó. Por que Jó passou por aquilo? Porque Jó era representante de Deus. A vitória de Jó seria a vitória de Deus. A vitória de Deus seria a vitória de Jó.
E quando nós continuamos a leitura do livro de Jó, o livro de Jó é um dos livros que mais, com certeza é o livro que mais traz perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não morro, Deus? Porque eu nasci, Senhor? Deus aparece para Jó no final do livro. O que é que nós esperamos agora que Deus faça? Vem cá, Jó, vou te explicar. Sabe, Jó, lá no céu, teve uma cena. Satanás me instigou. Ou melhor, Satanás apresentou umas teses, eu tive que permitir. Deus não faz nada disso. Deus, ao contrário, aparece para Jó e faz mais perguntas. Ô Jó, vem cá. Quando eu criei o mundo, onde é que você estava? Você sabe me explicar como funciona isso aqui, Jó? Não sei. E Deus coloca Jó em seu devido lugar. E no final, Jó diz assim, antes eu te conheci de ouvir, agora eu te conheço melhor. Quando eu tenho menos respostas para te dar. O livro de Jó nos ensina muitas coisas acerca de quem é Deus. Mas o livro de Jó é uma resposta clara quanto a esse tipo de fé determinística que muitos podem ter. Jó não teve dúvidas? Jó não teve incertezas? Muitas. Mas a despeito de suas incertezas, de suas dúvidas, Jó foi íntegro e reto em toda a sua provação. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Para mim, a melhor definição de fé de toda a Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. O que é a fé? Esse verso nos dá a resposta. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Diz assim o texto bíblico. Ora, a fé é... Mas o título do sermão é a incerteza da fé. E este verso fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Como explicar essa discrepância aparente? Um sermão que fala da incerteza da fé e um verso que fala da certeza. A palavrinha grega, traduzida como certeza nesta passagem, é uma palavrinha de difícil tradução. É a palavrinha grega hipóstasis, que deu origem a uma palavra em português, a palavra hipótese. Hipótese é uma certeza ou uma incerteza? Incerteza. A tradução está correta, mas a tradução não consegue transmitir todos os significados da palavra hipóstasis, traduzida como certeza. Na década de 1950, foram descobertos alguns manuscritos no Egito, na cidade de Nag Hammadi. E aqueles documentos lançaram luz sobre esta palavra. Hipóstase, muitas vezes, era um documento que alguém assinava, lhe dizendo que você tinha algo a receber, não agora, mas no futuro. E é isso que Paulo vai falar em todo esse capítulo. Abraão viu o cumprimento de sua promessa? Sim ou não? Não. Mas morreu na hipóstase, morreu na fé. Moisés e muitos outros de quem ele falara. Esse é o capítulo dos heróis da fé. Morreram sem ver o cumprimento de sua promessa. Mas mantiveram-se firmes na hipóstase. Me permita ilustrar de uma maneira mais didática para você entender o que é hipóstase, perceber o que é a fé e entender o título do sermão. Quantos acham que na minha mão esquerda há uma moeda de R$1? Ninguém acredita no pastor? Isso porque é dia do pastor, né? E nem a minha mulher que está ali no fundo levantou a mão acreditando. Vocês acham que não há uma moeda de R$1 na minha mão? Ninguém crê. Ninguém? Vamos imaginar que alguém tivesse levantado a mão. Ah, você crê? Parabéns. Você tem certeza de que há uma moeda de R$1 na minha mão? Certeza. Sim ou não? Ou você está crendo mesmo ali no fundo? Você tem certeza? Olha a pergunta que eu lhe fiz. Certeza? Ou você crê mesmo não tendo certeza? Vou repetir a pergunta agora. Há uma moeda de R$1 na minha mão? Você tem certeza? Muito bem. Quem teve fé? Vocês que creram porque estão certos, têm certeza? Ou ela e ele que creu mesmo não tendo certeza? Quem teve fé? Eles. Vocês compreendem o que é hipóstasis?
Amigos, irmãos, eu não preciso ser profeta, mas eu vou profetizar. Mais cedo ou mais tarde, nesta vida, nós enfrentaremos situações que nos trarão dúvidas e incertezas, mais cedo ou mais tarde. E quando estas situações chegarem, nós precisaremos de fé. Mesmo em meio às incertezas, que nós mantenhamos a fé. Isto é hipóstasis. Esta é a fé que a Bíblia exige de mim e de você. Permitam terminar a história de Santo Inês. Eu esperava que o prefeito fosse pelo menos simpático conosco. E a primeira coisa que ele nos falou depois de contarmos para ele a nossa situação: vocês são aproveitadores do dinheiro público, vocês são charlatães. Vocês, foi a expressão que ele usou, vocês querem mamar nas tetas do governo. Foi essa a expressão que ele usou. E meu amigo e eu saímos de lá cabisbaixos, tristes, frustrados, porque nós havíamos orado com fé. Com o pouco dinheiro que me restava, eu fui a um restaurante, quis me isolar, ficar refletindo na vida. E não demorou muito, um jovem acenou para mim. Eu acenei de volta, ele disse: eu posso falar com você? Eu disse: pode. Ele se aproximou de mim, começamos a conversar e ele disse: você é adventista? Eu disse: sou. E como é que você sabe? Preste atenção. Porque eu vi você indo para a igreja no sábado com a Bíblia. A Bíblia no celular tem o mesmo poder que a Bíblia impressa. Mas a Bíblia impressa me dá uma identidade que a Bíblia no celular não dá. E começamos a conversar. Depois de 1 hora de conversa, 1h30, ele me disse que era ex-adventista. Havia sido líder de jovem e estava longe da igreja. Eu fiz um convite para que ele voltasse, para que ele fosse ao próximo sábado na igreja. Ele foi. Eu fui embora de Santo Inês. Então, faz alguns anos atrás, eu liguei para alguns amigos que ficaram na cidade e perguntei daquele jovem. Ele se rebatizou e voltou a ser líder da igreja novamente, líder de jovens. E hoje eu fico me perguntando, por que eu fui para aquela cidade? Essa história me ensinou algumas coisas acerca da fé, mas algumas outras lições de vida espiritual também. Primeiras, Deus dá valor a uma única alma. Eu estou convicto de que eu fui àquela cidade não para ganhar dinheiro com a colportagem, mas para ter aquele contato com aquele jovem. Deus me tirou de São Paulo para o Maranhão, para aquele diálogo. Nós sabemos, pela revelação, de que se só uma pessoa, aceitasse o sacrifício de Cristo, ele faria tudo o que fez. O irônico é nós nos sentimos frustrados quando em evangelismo batizamos apenas um. Segunda lição: ninguém muda ninguém. Não fui eu quem mudei aquele jovem. Ele não mudou por minha causa. Porém, Deus usa pessoas para mudar pessoas. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Por fim, é perdendo que se ganha. Como diz Paulo em 2 Coríntios, é quando estou fraco que estou forte. A minha vitória espiritual estava atrelada à minha derrota material. Se eu tivesse conquistado a bolsa na colportagem, talvez não fosse a Bíblia em busca de respostas e talvez não tivesse tido aquele encontro. Talvez você se pergunte agora, é conveniente para Deus pedir que nós tenhamos fé? Ele sabe tudo. Conveniente, entre aspas. O Deus que sabe tudo se fez homem e também teve que exercer fé. Cristo é o nosso modelo de fé. Nós vamos ouvir uma bela melodia agora que fala sobre isso, de fé. Que ao ouvirmos essa melodia, nós coloquemos nossa vida nas mãos de Deus e sejamos firmes e inabaláveis em nossa fé, para momentos bons e momentos ruins. Que mesmo em incertezas, nós mantenhamos intacta a nossa fé. Amém, Jesus. Eu disse a vocês ainda há pouco que Deus me tirou de São Paulo para o Maranhão por causa de uma única pessoa.
Será que Deus não me trouxe para cá para falar dessa mensagem para você, da sua fé? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Cristo Jesus, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado porque a fé é um dom que não vem de vós, de nós, mas vem do alto. Cristo Jesus, fortaleça a nossa fé. Dá-nos a fé dos grandes heróis, de Jó, a fé de Abraão, a fé de Moisés, de Paulo, homens que mesmo em meio a lutas e incertezas da vida se mantiveram firmes e inabaláveis no seu relacionamento contigo. Caso enfrentemos situações difíceis e dúvidas e incertezas nos sobrevenham, que mantenhamos a nossa fé. Obrigado, Cristo Jesus, por esta igreja, pela liberdade religiosa de te louvar, de te adorar e de estudar a tua palavra. Que ao sairmos desta igreja, o Espírito Santo nos coloque um desejo ardente de estudar a Bíblia, praticá-la, vivê-la e compartilhá-la com outras pessoas. Isso tudo, Cristo Jesus, pela fé que Cristo nos oferece, a fé que nos salva. É o que nós te suplicamos e te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Há uma homenagem para o vosso pastor.